Graça e paz. Espero encontrá-los com saúde, que vocês estejam bem aí com os seus familiares, louvando e glorificando o nome do Senhor. Saudade de vocês, principalmente dos velhinhos, das velhinhas, da Nikkei. Há tanto tempo que nós nos vemos, né? Espero que vocês estejam com saúde aí. Espero também que vocês tenham se vacinado, participado da campanha da vacinação, que é muito importante, né, para a preservação da nossa saúde. Se você não fez ainda, por favor, corra, vá até aí um posto de saúde e se vacine. Essa semana aqui estava refletindo na palavra de Deus. Não teremos nosso culto público nesse domingo, dia 29, devido a essas indecisões, né, judiciais. O presidente libera, mas a justiça proíbe. Então, para não termos nenhum tipo de problemas, nós resolvemos não cultuarmos o Senhor no domingo agora, em culto público. Espero voltarmos aí no primeiro domingo do mês de abril, na ceia do Senhor, onde iremos celebrar a ceia do Senhor. E aí podemos aí meditar, refletir esse momento que estamos vivenciando. O online não substitui o culto, porque a Bíblia fala que nós somos a igreja é um ajuntamento de pessoas. Paulo diz em Efésios que nós somos a multiforme sabedoria de Deus. É necessário aí o contato, é necessário estarmos juntos, porque cada um de nós temos a unção de Deus. Cada um de nós tem o dom de Deus que pode ser o instrumento para Deus usar para curar, para libertar. Uma palavra sua poderá nos motivar, poderá transformar a minha vida e libertar de uma situação que esteja passando naquele momento. Então o culto público é importante. Além de aprendermos o contato, né, com vocês, é muito salutar, porque Deus usa cada um de nós como seu instrumento para a sua manifestação, para a glória do seu nome. Mas entre muitos textos que eu estava aí meditando, um texto me chamou a atenção, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 32, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos. E lhes deu paz por todos os lados. Que maravilha! A intervenção, o livramento do Senhor. O que me chama a atenção aqui, no verso 22 principalmente, é que o Senhor, ao livrar Ezequias e os moradores de Jerusalém das garras do rei de Assíria, Senaqueribe, mas não só dele, a Bíblia diz das mãos de todos os inimigos, ele deu paz por todos os lados. É isso que nós ansiamos neste momento, paz de todos os lados. Eu não sei se eu posso colocar, né, esse texto aqui e comparar com a situação que estamos vivenciando hoje. Mas eu me vejo cercado aí por um inimigo invisível que pode estar em qualquer lugar usando as pessoas, trazendo mortes, preocupações, separações, e que tem aí preocupado as autoridades do mundo inteiro. E também nós, da igreja, estamos preocupados. Por isso que nós estamos buscando o Senhor em oração, em intercessão, para que o Senhor nos dê aí sabedoria, nos dê aí uma saída. E eu creio que o Senhor já está preparando essa saída, porque a Bíblia diz assim, que as lutas, as tentações, né, as tribulações virão, mas o Senhor está nos cercando e vai nos livrar no momento certo do inimigo. Assim aconteceu com o rei Ezequias, com Jerusalém. Um outro texto
que é a mesma referência a qual eu li agora, que se encontra em 2 Reis, no capítulo 19, no verso 35, dá mais detalhes. Diz assim a palavra do Senhor: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Então era um exército poderoso, numeroso, 185.000 homens preparados para a guerra, especialistas em armamentos, estavam ali sob o comando do rei da Síria. Mas a Bíblia diz que o Senhor enviou apenas um anjo. Um anjo só foi o suficiente para desbaratar, para ceifar esse exército de 185.000 homens. O que me fez a ler um pouco a respeito do rei Ezequias, dessa intervenção. A Bíblia fala que o rei Ezequias foi um bom rei. Aqui nos textos aqui, eu vou ler o texto aqui, em Reis mesmo, que fala sobre o reinado do rei Ezequias de Judá. No capítulo 18 de 2 Reis, no verso 1, diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe lhe chamava Abi e era filho de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Veja bem, a Bíblia diz que ele fez tudo o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera, assim como fizera Davi, o seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor. Veja só, a Bíblia diz que Ezequias se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os seus mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com eles. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Então, o texto continua falando sobre a obra de Ezequias, toda a transformação que ele fez em Jerusalém. O primeiro ato dele foi não mais se sujeitar ao rei da Síria. E o rei da Síria não gostou muito dessa atitude de Ezequias e mandou o seu exército. Mandou um general, Rabsaque, que traduzindo significa um demônio ajudador, meu demônio ajudador. Veja só, O rei da Síria enviou um general chamado Rabsaque, que significa o meu demônio ajudador, para confrontar, para assombrar, para colocar terror, temor nos corações dos moradores de Jerusalém. Mas Ezequias consultou a um profeta, sempre há um profeta, sempre há um homem que Deus escolheu para nos orientar, nos dar o caminho correto, como agirmos, como procedermos em momentos de dificuldades. E a Bíblia diz que Ezequias, ele fez uma limpeza total em Jerusalém, removeu todos os postes ídolos, até a serpente de bronze que Moisés havia levantado no deserto, que havia evitado aí a morte dos murmuradores, que era adorado até aqueles dias. Então ele fez uma limpeza total, uma limpeza espiritual, vamos dizer assim, no dia de hoje, como dizem no dia de hoje. E removeu tudo aquilo que era desagrado do Senhor. Também purificou o templo, consagrou os utensílios da casa do Senhor, restabeleceu aí a ordem do sacerdote. Também a Bíblia fala em outro texto aqui que ele também
parou, né? Ele novamente trouxe o ensinamento das ofertas e dos dízimos para a casa do Senhor. Então, tudo aquilo que o Senhor colocou na sua palavra a Moisés, ele colocou em prática. E o Senhor era com ele. Ezequias não era um homem corajoso, ele tinha medo, tanto teve medo que procurou o rei, o profeta Isaías. Mas ele foi uma pessoa que se apegou a Deus, diz a palavra do Senhor. E o Senhor era com ele. Em tudo que ele fazia, o Senhor lograva êxito. E saía para a direita, o Senhor era com ele. Saía para a esquerda, o Senhor era com ele. Ia para frente, ia para trás, o Senhor era com ele. E aqui é o testemunho dessa vitória. Quando o cerco se tornou quase insuportável, o Senhor providenciou aí o livramento. Como hoje eu creio que o Senhor está também preparando o nosso livramento para a igreja. Veja só para você entender aqui. Eu fiz aqui um gráfico aqui, ó. Aqui está o círculo em torno. Então, Ezequias fez toda uma purificação, tirou todos os postos de ídolo, tudo aquilo que era desagradar ao Senhor, que era idolatria, ele removeu, né? Tudo. Purificou o templo, colocou as ordens do sacerdote, restabeleceu os dízimos da oferta na casa do Senhor, mas estava cercado por 185 mil soldados. Mas o anjo do Senhor estava com ele aqui. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor saiu do círculo e derrotou todos os inimigos em volta. Não ficou nenhum. Os que sobraram só viram cadáveres ao seu redor. Eu creio que, meus irmãos, que no dia de hoje também estamos vivenciando um momento de vermos aí o livramento do Senhor. Como isso irá acontecer? Eu não sei, mas a Bíblia me dá a esperança de que isso vai acontecer. O problema, meus irmãos, que eu encontro aqui nessa passagem bíblica aqui, que o problema de todos os homens é um problema que se manifestou em Ezequias. Depois dessa obra milagrosa, desse anjo que se manifestou, libertando Israel, Jerusalém, do cerco de Sinaqueribe, livrando de todos os inimigos, dando paz para todos os lados, o povo se alegrou, dançou e trouxe coisas preciosíssimas para o Senhor. Está aqui num texto aqui, interessante, aqui no 2 Crônicas, vamos botar em 2 Crônicas, capítulo 32, no verso 23, diz assim: muitos traziam presente a Jerusalém ao Senhor, e também traziam coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Mas a Bíblia diz que essas coisas preciosíssimas que o povo trouxe a Ezequias fez com que ele caísse numa doença. Uma doença fosse acometida. E quase que essa doença ceifou a sua vida. Lá no capítulo 20 de 2 Reis, diz que o rei Ezequias adoeceu. Por que ele adoeceu? O Senhor diz assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que coisa interessante. Depois do livramento, o Senhor aparece e diz assim: olha, profeta Isaías, profeta do Senhor, diz assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Uma das razões aqui, que aconteceu com o rei Ezequias para ele ficar doente, a tal ponto que o profeta Isaías surge na sua presença e pedindo que ele colocasse em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, é uma ordem que eu estou ouvindo no meu coração. Pôr em ordem a minha casa. Esperamos que isso esteja acontecendo com você também, esse pensamento, essa reflexão. Colocar em ordem a tua casa. O cerco acabou naqueles dias, mas havia um outro cerco. Um cerco que está em nossa volta. Eu creio que esse corpo aqui é o mundo onde jaz o maligno. Esse corpo que está
em contato com outras pessoas. Eu posso decidir não pecar, mas não quer dizer que deixarei de ver os pecados, porque as pessoas em minha volta poderão pecar. Eu posso ver o pecado e me contaminar com o pecado do outro, ou com situações de inveja, de ciúmes, de desejo, de ambições e assim por diante. O Espírito Santo habita em nós, diz a palavra do Senhor. Então nosso corpo é espécie de uma cerca. Assim como naqueles dias, o anjo do Senhor estava em Jerusalém, com o rei Ezequias, com moradores, assim também hoje podemos dizer que há dentro de nós, que nós somos a igreja, Jesus está em nós, conforme a Bíblia diz, ele habita em nós. E em nosso redor está o mundo. Esse é o perigo. O que aconteceu com o rei Ezequias? Em 2 Crônicas, no capítulo 32, no verso 25, assim, mas não correspondeu Ezequias, veja só, antes ele se apegou ao Senhor e fazia tudo aquilo que Deus havia ordenado a Moisés. Era obediente. Mas a Bíblia fala aqui que no verso 25, uma coisa não correspondeu. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, e eles e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles no dia de Ezequias. Então fala que houve aqui um coração que se exaltou. Muitas vezes nosso coração se exalta. E a Bíblia fala de inimigos. O inimigo verdadeiro está dentro de nós. Eu estava lendo um texto aqui, um livro, peguei lá na minha estante, essa é a minha estante aqui, um livro, que é do Augusto Nicodemos. Diz assim, e se Deus for contra nós? Eu já li várias vezes esse texto aqui, e uma das lições que eu aprendi aqui, fala do livro do profeta, do apóstolo Tiago, lá no capítulo 2, no verso 14, se não me engano aqui, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Tem uma passagem aqui muito interessante aqui, que fala assim, Tiago, capítulo 4, diz assim, aos adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que, sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes e nos concede graça maior, por isso diz a Escritura. Aqui fala que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Eu já preguei muitas vezes, já falei muitas vezes que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Mas lendo esse livro aqui, uma coisa me chamou a atenção no estudo do pastor Nicodemos. Ele fala que há um erro na nossa tradução bíblica. Na minha, que é a revista atualizada aqui, traz o Espírito, que fez habitar em nós, que tem fortes ciúmes, com letra maiúscula, que dá a entender que é o Espírito Santo. Então, lendo o texto como E maiúsculo, dá a entender que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Mas o pastor Nicodemo aqui, num estudo profundo, ele diz que nas traduções originais, no grego, a palavra Espírito está com letra minúscula, porque no grego não há essa referência de Espírito com E maiúsculo ou E minúsculo. No texto original, o Espírito está em letra minúscula. Nas novas traduções bíblicas que estão saindo agora, já trazem o Espírito com letra minúscula, uma tradução aí que nova, para nosso entendimento. É bom ler essas passagens. O que ele diz que esse Espírito que o Senhor fez habitar em nós, que tem fortes ciúmes, na verdade está falando do espírito humano, o espírito que Deus colocou em nós, ao soprar na narina do homem.
esse espírito, segundo o Dr. Nicodemos, ele tem ciúmes. Ele é um espírito ciumento. Ele tem um espírito que está sempre olhando as coisas em sua volta, desejando, invejando. Então, o inimigo, segundo o Dr. Nicodemos, tem uma tradução bíblica, do livro do profeta do apóstolo Tiago, referindo ao capítulo 4, aqui no verso 4, ele chama aqui, a palavra aqui é forte, diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, esses adultos aqui não estão referindo ao pessoal do mundo, mas sim referindo à igreja naquele momento. Estão adulterando aí o entendimento, a palavra de Deus. Ele fala uma coisa interessante aqui, e faz todo um estudo aqui. Eu recomendo a leitura desse livro aqui. O livro é Se Deus For Contra Nós, Dr. Augusto Nicodemos, da editora Ragnos. Está aí à disposição de vocês aí. Façam. Eu gosto muito desse livro aqui, eu leio frequentemente, estava lendo essa semana aqui em reflexão. Há um inimigo dentro de nós, que é o espírito mundo, que cobiça as coisas do mundo. Tem uma tendência de fazer amizade com as coisas do mundo. E eu aqui, lendo aqui o livro Tiago, a partir da reflexão do pastor Nicodemos, duas coisas aqui que pertencem ao mundo, que me chamou a atenção aqui, segundo a palavra de Tiago, que é, primeiro, a maledicência. Essa coisa gostosa, entre aspas, de falar mal dos outros. Quem é que já não falou mal de alguém? Quem é que já não julgou alguém? E me peguei aqui, coçando a cabeça aqui, porque eu acho que misericórdia, Quantas vezes, sem intenção nenhuma, a gente fala. Jesus falou assim: se você odiar o seu irmão sem razão nenhuma, você já é réu de condenação. Como assim? Odiar alguém sem razão? Quem é que vai odiar alguém sem razão? Mas Jesus falou: se você odiar alguém sem razão, já é réu de condenação. E nós temos uma linguinha aqui, acho que aprendemos, acho que não vou culpar aqui os nossos pais não, mas todos nós temos uma tendência, de julgar, de apontar, de falar mal de alguém. Espero que não esteja aí falando mal de ninguém, porque olha, misericórdia, eu acho que eu tenho que vigiar muito a minha língua, morder muito a minha língua, para não ser tendencioso a falar mal de alguém, a comentar algo que eu vi, algo que eu vi, algo que alguém disse: pastor, lê isso aqui, veja esse vídeo aqui. Aí você vê, lê e diz: cara, está tudo errado, não é nada disso. Eu falei para o irmão aqui: não há nada que seja errado, todos estão certos. Todos estão certos, todo mundo está certo. Cada um tem seu entendimento, seu modo de ver as coisas. E temos que respeitar, aceitar, para que não haja conflitos. Mas dentro de nós temos que, isso aí não concordo. Mas não vou falar que não concordo, para não ter aí a consequência de uma crise de opiniões, uma guerra de opiniões que não leva a lugar nenhum, somente a maledicência. Uma dessas coisas que o mundo traz para dentro do nosso coração é a chamada tendência a falar mal dos outros, a maledicência. E outras coisas aqui que eu entrei no livro de Tiago aqui, fala sobre a incerteza dos planos humanos. Isso é, muitas vezes nós planejamos uma coisa, desejamos uma coisa, planejamos, eu acho que vai dar certo. E vamos lá e colocamos a cara para a luta, fazemos, e percebemos que as coisas não vão dar certo, aí que resta a nós o recurso de orar ao Senhor. É isso que o Tiago está falando, a incerteza dos planos humanos. Eu acho que o Tiago diz que nós temos que orar primeiro ao Senhor sobre os nossos planos, nossos projetos, esperar que o Senhor nos conduza para o caminho, nos dê o discernimento, nos dê aí as táticas, os métodos para colocar em prática. Mas nós somos muito ansiosos, muito rápido, Não, Deus está comigo, Deus vai me dar vitória, tudo que o Senhor está comigo e vou fazer, e faço.
Ah, eu vi uma profecia e Deus falou que para me fazer, vou fazer. Mas muitas vezes, meus irmãos, caímos aí no espírito da exaltação, como caiu Ezequias. Muitas vezes recebemos preciosidades da palavra de Deus em nosso coração e achamos que nós somos lá, sei lá eu, né? O supra-sumo aí das competências. Tem um inimigo. Se Jesus está nos cercando em nossa volta, como é que o mundo pode nos afetar? Só tem um jeito. Eu estou aqui, que é a igreja, aqui estou protegido pelo Senhor. Mas se o mundo me atacar, me cercar e me dominar, se viu o quê? Que eu não estou mais aqui, eu estou aqui fora. Se Sinaqueribe saísse para combater o rei da Síria, estaria perdido. Mas ele ficou o quê? Dentro do círculo da proteção do Senhor. Quem saiu para a batalha foi o anjo do Senhor. Lá no livro de Tito, no capítulo 2, verso 14, diz assim: a qual a si mesmo se deu por nós. Adivinha com quem Tito está se referindo? A Jesus. Jesus, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essa palavra exclusivamente no texto original é perissusim. Significa o quê? Uma cerca. O Senhor está nos cercando. Uma cerca. O Jó fala isso, né? Satanás diz: o Senhor colocou o Jó protegido por uma sebe, né? Toca na sua casa, toca nos seus bens. E Satanás desafiou a Deus. O Senhor cerca com arbusto cheio de espinhos, que ninguém consegue penetrar, mas toca aí, na casa dele, que o Senhor protege, os seus bens. E assim aconteceu. E o que aconteceu no livro de Jó é que, mesmo com todas as perdas, Jó não blasfemou contra o Senhor, mas glorificou o Senhor. Mesmo com a insistência da esposa, ele permaneceu firme na sua fé, na sua confiança no Senhor. O diabo não ficou satisfeito, não. Mas se eu tocar aí na saúde dele, no corpo dele, com certeza vai blasfemar. E Deus permitiu que o diabo tocasse no corpo de Jó, tendo uma enfermidade terrível. Mas mesmo assim, ele não titubeou em confiar no Senhor. Houve vários amigos que tentaram saber a origem, os motivos, daquela provação de Jó. E nós sabemos no finalzinho, o que aconteceu com os amigos de Jó e o que aconteceu com Jó. Espero que vocês aí tenham entendido que o inimigo está dentro de nós. O verdadeiro vírus que corrói, que mata, é o que está dentro de nós. Nós estamos cercados pelo mundo, mas não somos do mundo. O Senhor nos deu essa libertação. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Ele diz que nós pertencemos a um reino poderoso, celestial. E o Senhor tem interesse em preservar nossas vidas, porque a Bíblia diz que Ele nos chamou para que, daqui a muitos séculos, alguém possa falar a respeito das riquezas e das glórias do Senhor através de você, meu irmão, que está me ouvindo agora neste momento. Está lá no livro de Efésios. Somos salvos, não por obras, mas pela fé. Mas no versículo anterior diz assim: para que nós, no futuro, alguém possa referir-se a nós, para que possam proclamar as riquezas e a glória do Senhor. Estamos cercados aí por inimigos, mas o verdadeiro inimigo é o que está dentro da gente. Olha o Senhor, procure o Senhor. Essa semana foi uma semana de muita oração. Eu mordendo aí a minha língua,
não como Paulo esmurrando seu corpo, mas pensando muito nas maledicências, nos projetos humanos que são falíveis. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Eu creio nisso. Mas todas as situações aqui que nós estamos passando, talvez seja para mostrar aí, né, que existe um inimigo maior e não está lá fora. Não é o vírus, chamado coronavírus, Covid-19, mas é um vírus que está dentro de nós, chamado amizade com o mundo, prazer das coisas do mundo. O mundanismo e os planos humanos, segundo Tiago aqui, são exemplos de algo que desagrada ao Senhor. Essa semana aqui eu estou lendo vários livros, né? Estou lendo um livro aqui chamado John Piper, né? Irmãos, nós não somos profissionais. É para mim isso aqui. O pastor aqui, que é assalariado aí pela igreja, e eu sou um assalariado pela igreja, louvado seja Deus por isso. E outro livro aqui, A Culpa é do Cérebro. É um livro interessante aqui. Comecei a ler aqui, vou lendo aos pouquinhos, né? Canso aqui, vou para cá, vou meditando aqui, também vou meditando aqui também na Bíblia. Cada um tem aí o seu modo de vivenciar esse confinamento, essa quarentena. Uns ficam aí no Netflix, outros ficam orando, jejuando, outros ficam lendo livros como eu. Mas, já que o Senhor nos permitiu esse momento, então temos que aproveitar da melhor maneira. E eu estou me cuidando aqui, né? E me preparando, né? Olha só que eu ganhei, ó. Estão vendo aqui? Pessoas em casa fazem coisas maravilhosas. Louvados sejam as mulheres do Senhor. Preparou esse pudim delicioso. Também minha esposa preparou um cafezinho delicioso que eu vou usufruir neste momento. Enquanto vocês ficam meditando na palavra de Deus, eu me despeço aqui, desejando a vocês muita paz, muita tranquilidade. Estamos aqui à disposição de vocês, né? Graças a Deus, eu acho que não houve ninguém havendo necessidade, não me chamaram, né? Meu celular está aqui à disposição de vocês. Qualquer coisa, liguem. Deus abençoe, vou na paz do Senhor Jesus Cristo. E aproveite do seu jeito, né? Do seu modo. Cada um tem o seu modo. Deus abençoe.